Muito bem, pessoal. Então, nessa aula a gente vai falar sobre o movimento em uma dimensão, também chamado movimento 1D, um movimento unidirecional ou até mesmo um movimento retilíneo. Então, toda vez que a gente estiver tratando essa questão do movimento, a gente vai precisar definir algumas questões bastante importantes. Então, a primeira delas, vou colocar aqui como sendo a primeira informação importante, é definir um referencial. E além de definir esse referencial, a gente tem que saber que esse referencial deve ser orientado. Então, o que seria um referencial orientado? Então, para uma única dimensão, né? Se trata de um movimento retilíneo, o referencial é apenas um eixo. Geralmente a gente chama esse eixo X quando ele está na horizontal. Quando a gente trabalha com a queda livre, geralmente a gente define esse eixo vertical e a gente costuma chamar ele de Y, tá bem? Mas independente disso, é um referencial, né? Uma posição espacial, que no Sistema Internacional de Medidas vai ser dada em metros. E a orientação do referencial exige que a gente defina uma posição nula, ou seja, a origem, e por convenção, o lado da direita dessa reta aqui é o lado positivo, o lado da esquerda dessa reta é o lado negativo. Mas se vocês optarem por orientar esse referencial ao contrário, também pode, desde que isso seja bem definido, tá bem? Então, geralmente quando a gente resolve um exercício de cinemática, a gente descreve o referencial e diz qual é a orientação onde o zero se encontra, tá bem? Então, a segunda coisa importante que a gente deve definir aqui é a posição. Posição, então, é uma coordenada cartesiana onde o objeto se encontra. É a posição ocupada num determinado instante de tempo. Algumas vezes, vocês vão ver a posição determinada, então, por uma coordenada cartesiana. Aqui, ó. Coordenada cartesiana. Então, essa coordenada cartesiana, vamos supor que o objeto se encontre nesse ponto aqui. Então, eu digo que esse ponto P aqui, de X, vamos supor que equivale a 2 metros, tá bem? Então, ou eu defino ele como um P de X, ou eu digo que ele é um ponto num determinado instante de tempo. É a posição que a partícula ocupa num determinado instante de tempo. Posição ocupada em um instante específico, né? De tempo. E é por isso que esse tempo aparece aqui, isso aqui não é um sinal de mais, tá? É a letra T. Então, é a posição X naquele determinado instante de tempo. Então, a gente costuma dizer que o X de T, e aí vamos supor que a gente esteja querendo descrever a posição em tempo igual a zero. Então, eu vou colocar que a posição no instante de tempo igual a zero equivale a 2 metros, tá bem? Existe uma característica muito especial relacionada à posição no instante de tempo igual a zero. Posição no instante de tempo igual a zero, quando a gente trata de t igual a zero, a gente está falando de posição inicial, que também pode ser descrita como x de t, tá bem? Então, essa aqui seria a posição inicial. Inicial porque implica aqui que o tempo é igual a zero. Então, essa posição aqui, ela é o x0. Apenas algumas convenções, né? Então, o que a gente pode determinar? A posição em qualquer tempo. Então, se o tempo evolui, né? Eu marquei o relógio. Inicialmente o objeto está nesse ponto e ele começa a se mover no eixo x crescente. Vamos dizer aqui que passado 1 segundo, ou seja, num tempo igual a 1 segundo, esse objeto que se encontre numa posição de 6 metros, por exemplo. Vamos supor que no instante igual a 2, ele vem aqui para uma posição tempo igual a 2 segundos, né? Em tempo igual a 2 segundos,
ele se encontra aqui numa posição, por exemplo, de menos 3 metros. Então, o instante de tempo define a posição que o objeto ocupa. Isso aí vai depender do regime de movimento daquele objeto, né? Bom, além da posição, é importante que a gente defina o chamado deslocamento. Então, o que é o deslocamento? O deslocamento é a variação da posição em 2 instantes de tempos medidos. A gente usa a letra delta, né, que indica variação, x, que é a posição, então é a variação de posição, que é dado pela posição da partícula num instante de tempo qualquer, menos a posição da partícula num instante anterior. Então, a gente vai colocar genericamente assim, por exemplo, num tempo. Então, deixa eu colocar o referencial aqui, a posição x, ela é dada em metros, né? Vamos supor que em x, inicialmente ela esteja em posição x1. Então, em tempo zero, aqui ela está em x1. Pode ser o tempo zero, mas pode ser um tempo qualquer. Então, peraí que eu vou chamar essa posição inicial aqui de t. Que ele esteja numa posição, vou chamar de t', e depois ele vai para uma posição que é t' mais t. Então, passou um tempo t aí. Então, a gente vai dizer que o deslocamento, ele é igual à posição que o objeto está na fase final, menos a posição que o objeto estava na fase inicial, que foi o que eu chamei de t', tá bem? Então, se a gente pensa que inicialmente ele está numa posição, em tempo igual a zero, ele está numa posição, então vou colocar aqui, em tempo zero, ele está numa posição 2 metros, e que passado 1 segundo, ou seja, em tempo igual a x1, ele encontra-se numa posição de 4 metros, o exemplo aqui para calcular a variação espacial seria o tempo final, né? A posição no tempo final, que é 4, vamos até colocar assim, x do tempo 1 menos o x do tempo 0, ou x0, que vai ser igual a 4 menos 2, estamos falando de metros aqui, então é como se a variação da posição equivalesse a 2 metros, tá bem? Então, esse deslocamento, ele se refere a pontos característicos, tá bem? E ela não descreve a trajetória que o objeto percorreu para sair desse ponto para esse ponto aqui, porque inclusive o objeto poderia ter tido uma trajetória onde ele viesse para a esquerda, depois fosse para a direita, depois viesse um pouquinho para a esquerda, depois fosse para a direita de novo, e a trajetória não está sendo levada em consideração quando a gente calcula esse deslocamento aqui. Então, o deslocamento, ele é diferente da trajetória. Então, eventualmente, o deslocamento do objeto, ele pode ter a mesma dimensão da trajetória, mas não necessariamente. Bom, de novo aqui, o deslocamento, ele obedece um referencial. Então, se a gente varia, esse deslocamento, ele ocorre, então, vou colocar aqui, quando essa variação numérica aqui, ela é maior que zero, ou seja, a posição final tem um valor numérico maior que a posição inicial, aí significa um deslocamento para a direita. Então, o deslocamento ele é positivo, significa que ele está acontecendo para a direita. Se a variação da posição é menor que zero, significa que ele ocorre para a esquerda. Tá bem? Então, o sinal, nesse caso aqui, do deslocamento, que nesse caso aqui ele vai ter um sinal positivo e nesse caso aqui vai ter um sinal negativo, esse sinal, ele indica orientação, e essa palavra orientação é muito importante. Porque a gente tem uma direção, que é a direção do eixo X, e uma orientação, que é em X positivo ou X negativo, tá bem? Isso já é um passo para a gente entender o que é um vetor. Quando a gente for fazer o tratamento vetorial, as grandezas vetoriais, elas têm magnitude, ou seja, representam uma quantidade, e nesse caso aqui, do meu exemplo,
a magnitude de 2 metros, mas representam também a direção, que é a direção unidirecional no eixo X, que a gente determinou, orientado, ou seja, positivo ou negativamente sobre esse eixo, tá bem? Então, o vetor ele tem magnitude, direção e orientação. Nesse caso, a gente não usa tratamento vetorial, mas já poderia, desde uma dimensão, utilizar o tratamento vetorial. Então, se a gente já definiu o deslocamento, agora a gente tem que definir a velocidade média. E aí, é velocidade média, não é velocidade média escalar, porque existe uma diferença entre essas duas definições. Então, vou dar pelo menos a primeira definição de velocidade média. A velocidade média, ela é a taxa de variação do espaço no tempo. Então, vai a taxa de variação do espaço no tempo. E o que significa isso, né? Então, velocidade média, eu vou usar essa barrinha aqui em cima para indicar que é a grandeza média, é representada pela variação de velocidade, o ΔX, dividido pela variação temporal, que é o chamado ΔT. Tá bem? Bom, eu não mencionei para vocês, mas quando a gente fala de posição, a grandeza no Sistema Internacional de Medidas é o metro. Quando a gente fala de deslocamento, o deslocamento ele também vai ter uma grandeza em metros, porque tanto a posição final quanto a posição inicial são grandezas dadas em metros. Então, se eu somo essas duas grandezas, eu tenho metro. Então, o que vai acontecer aqui no caso da velocidade média é que a gente vai ter grandezas metro dividido pela grandeza temporal no Sistema Internacional de Medidas, que é os segundos, então metros por segundos. Mas pode ser quilômetro por hora? Sim, pode ser quilômetro por hora. Quilômetro por hora, quilômetro é unidade de posição, a hora unidade temporal. Então, assim, a gente tem uma variação de espaço sobre variação do tempo, então pode estar em qualquer unidade. No entanto, se a gente for trabalhar no Sistema Internacional de Medidas, que é recomendado na maioria dos casos, a gente estaria usando o metros por segundo. Agora, analisa que o ΔX, né, é posição que a gente acabou de definir como uma posição num tempo final, menos, que é a variação do tempo, peraí, eu baguncei tudo, menos o x num instante de tempo inicial, ou um instante de tempo anterior, um instante de tempo qualquer. Vai ser aqui a diferença entre o tempo final, t' mais t, menos o tempo inicial, que é o chamado t'. Então, quando a gente faz essa análise, essa diferença, né, entre o tempo final e o tempo inicial de medida, acaba ficando só um fator temporal aqui, que é a diferença entre esses tempos, tá bem? Bom, então essa aqui seria a definição de velocidade média. Então, vamos analisar num gráfico algumas questões que são relevantes, né? Então, a gente tem um gráfico muito comum de ser encontrado aqui na literatura, que é o gráfico que vai descrever a posição que aquele objeto se encontra, e a gente está falando de posição em metros, né? Vou até abrir aqui para a gente metros, e o tempo que a gente vai dar em segundos, tá bem? Então, tempo metros em segundos. Agora vamos imaginar que no instante inicial, e agora reparem que nenhum desses eixos aqui, ele representa o referencial. Ele é o gráfico que vai descrever uma função. Então, vamos supor que no instante de tempo t, no instante de tempo t qualquer, o objeto se encontra aqui numa posição que eu vou chamar de x'. X de t', né? A gente tá chamando de x de t'. Peraí que eu vou... Ou posso simplesmente chamar de x'. Aqui existem algumas notações que, quando obedecidas, elas trazem algum benefício, né? Então, eu venho aqui, meço a posição nesse instante de tempo. E aí, vamos supor que tenha decorrido um certo tempo, e eu faço essa medida novamente. Então, venho aqui, meço de novo,
E aí eu vejo que o objeto, nesse instante de tempo t, linha mais t, ou seja, decorrido um certo tempo, o objeto se encontra aqui numa posição x. Então, a posição do objeto evoluiu no tempo, certo? Só que eu não sei o que aconteceu com as posições do objeto nesses tempos intermediários. Mas eu posso vir aqui e julgar que essa variação espacial tenha sido constante. Então, eu venho aqui e traço uma reta que passa por esses dois pontos, tá bem? Quando eu faço isso, o que eu posso fazer? Se eu analiso a dimensão do sistema aqui, isso aqui vai ser a variação de x e esse aqui vai ser a variação do tempo. Então, essa reta, ela possui uma inclinação que eu chamo de θ. Então, se a gente analisar o coeficiente angular dessa reta, vou colocar aqui, que o coeficiente angular dessa reta é a tangente desse ângulo θ, mas de fato ela é o cateto oposto, que é o ΔX, sobre o cateto adjacente, que é o ΔT. O ΔX é dado em metros, né, uma unidade em metros, e o ΔY, o eixo Y é o X, né? Então, o cateto oposto, eu estou chamando de ΔX, que está dado em unidades metros. E o cateto adjacente, ele é o ΔT, que é em segundos. Então, com isso aqui, a gente tira que o coeficiente angular dessa reta, do gráfico de x versus tempo, ele é numericamente igual à velocidade do objeto, à velocidade média do objeto, tá bem? A velocidade média desse objeto. Então, é só retornando aqui, que quando a gente fala de ΔX, que é o deslocamento, é por definição a medida espacial do objeto em determinados instantes de tempo, sem se preocupar com qual foi a trajetória que esse objeto percorreu. Então, nesse exemplo de cima, se o objeto de fato vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, a velocidade média calculada a partir desse intervalo espacial, que é o ΔX, no tempo, não vai ter uma representação direta com a trajetória que foi percorrida, porque a trajetória percorrida foi muito maior do que a diferença entre essas duas posições, né? Então, aí a gente tem que definir a velocidade escalar média, que no ensino superior não é muito usada, tá? Então, geralmente, essa velocidade escalar média é a velocidade que vocês aprendem no ensino médio, mas raras vezes os exercícios de física que vão pedir essa velocidade, mas é importante que a gente diferencie. Velocidade escalar média. Por que essa velocidade escalar média? Porque o escalar aqui leva em consideração a trajetória. E essa trajetória é todo o espaço percorrido. Então, quando a gente fala de velocidade escalar média, a gente vai fazer o ΔS sobre o ΔT. E aí sim ela vai levar em consideração a trajetória, que descreve exatamente o quanto de espaço o objeto percorreu, embora ela seja menos convencional, é uma representação bastante objetiva, né? Então, geralmente o pessoal faz uma brincadeirinha ali que, vamos supor que tem uma pista curva, um atleta ele vai correr nessa pista curva, desculpa, uma pista circular, e ela fecha aqui, né? Então, vamos supor que, vou chamar isso aqui de eixo X, o objeto ele tá aqui, a posição inicial, que eu vou chamar aqui de x igual a 0, e ele dá uma volta completa no ciclo. Essa posição final, que eu vou chamar de x', ela também vale 0. Então, se a gente fosse calcular o deslocamento ΔX, esse deslocamento daria 0, e por consequência, a chamada velocidade média, que é o ΔX sobre o ΔT, vai dar 0 também. Só que o elemento ele está se deslocando aqui no espaço. Só que a trajetória dele não é nula. Então, a trajetória dele, que é o deslocamento espacial, que é o ΔX, vai valer 2πr, que é o perímetro desse círculo.
Então, se a gente fosse calcular essa velocidade escalar média aqui, ela seria o 2πr dividido pelo tempo. Então, seria 2πr dividido pelo tempo, e ela não é nula. É uma representação real da mais real da velocidade, desde que o atleta mantenha uma velocidade constante, né? Porque a gente sabe que isso não vai acontecer, mas que exemplifica muito bem essa diferença entre a velocidade escalar média e a velocidade média do objeto, tá bem? Bom, então a gente definiu a velocidade média. Então, eu sei que num gráfico de posição por tempo, o coeficiente angular da reta, que une o ponto inicial com o ponto final, aqui, ó, com os pontos determinados, esse coeficiente angular, ele nos dá a velocidade do objeto. Então, só para complementar aqui, a qualquer ponto que eu pegue, se eu for pegar aqui num ponto intermediário, né, num instante de tempo qualquer, o objeto vai estar numa posição qualquer aqui também, e se eu faço o cálculo da velocidade entre esse ponto e esse aqui, né, se eu faço esse cálculo aqui, o ângulo de inclinação dessa curva é o mesmo. Então, por mais que o ΔX tenha se alterado e o ΔT também tenha se alterado, proporcionalmente essa variação vai ser igual. Por quê? É uma reta, né, com inclinação θ, todos os pontos eles vão ter o mesmo valor de coeficiente angular, ou seja, a velocidade é constante. Então, toda vez que vocês analisarem um gráfico de x por t, se esse gráfico for uma reta, seja ela inclinada ou não, a velocidade vai ser constante. Se essa inclinação for nula, ou seja, se a reta estiver paralela ao eixo x aqui, do tempo, significa que não há variação da posição do objeto. Eu falei que a velocidade é constante e nula, né? O coeficiente angular é zero, significa que o objeto não se move, ele está parado com velocidade igual a zero. Então, a posição desse objeto em função do tempo vai ter sempre o mesmo valor. Então, se a gente for progredir um pouco mais, e eu continuo olhando para essa curva, essa reta, né? A gente se recorda que lá no ensino médio, uma reta, ela é descrita pela função y, né? O eixo y seria proporcional a A mais bx, certo? Então, qualquer reta, ela pode ser escrita por uma função que tem essa característica. Esse é o y e esse é o x. A reta corta o eixo y num determinado ponto, que é chamado o coeficiente linear, que na nossa equação de reta é o valor de A. Deixa eu até subir aqui, depois eu desço de novo. E o B aqui seria o coeficiente angular, sendo que o coeficiente angular ele é dado pela inclinação da reta, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Peraí que eu vou tentar melhorar isso. Então, faço uma reta paralela aqui, vou fazer análise entre esses dois pontos. Esse aqui é o meu ΔY, esse aqui é o meu ΔX, o coeficiente angular da reta B, ou seja, a tangente do ângulo θ, que é esse ângulo θ aqui, vai ser igual ao cateto oposto, que é o ΔY, sobre o cateto adjacente, que é o ΔX. Então, na nossa função aqui, a gente viu que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, para essa reta descrita na função de x por tempo, é a velocidade. Então, eu venho fazer as correspondências para essa equação da reta, que essa é chamada de equação geral da reta, com aquela equação específica daquela reta que eu tenho naquele gráfico. Então, o meu eixo y, ele é representado por x. Nesse caso, o y é uma função de x, certo? Na equação geral da reta, o y varia ao passo que x varia. Aqui, a função x, acho que isso aqui é x de tempo qualquer. A função de x varia em função do tempo. Então, a gente tem um x de t aqui. Onde o gráfico corta o eixo y, seria aqui nesse ponto que está bem perto do zero, mas a gente ainda pode dizer que existe, seria a posição inicial. Então, seria o coeficiente linear é a posição inicial, mais a velocidade, que é o coeficiente angular, e o eixo aqui
Nesse caso, o eixo x é o próprio tempo. Então, quando a gente olha para essa função aqui, ela é a equação geral da reta para quando a velocidade é constante. Também essa é uma equação muito parecida com aquela equação que a gente viu no ensino médio, que diz que x de t, na verdade vocês veem, é mais comum ver com um deslocamento linear, né? Onde o s de t é igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2. Então, o que está acontecendo para diferenciar essas duas expressões? Nessa equação está dizendo que a aceleração é igual a zero, ou seja, a velocidade é constante. E é de fato o que está acontecendo aqui, né? A gente vê que a velocidade é constante, então se a velocidade é constante, muito possivelmente a aceleração é igual a zero. Mas é um exemplo aqui, né? Depois a gente vai entrar mais detalhes nos fatores de aceleração. O que é importante que vocês tenham agora é o coeficiente angular dessa reta, está relacionado não só o coeficiente angular, mas a função dessa reta, de uma reta, está relacionada à equação horária de posição. Todas as duas são equações horárias de posição, só que essa aqui ainda existe uma condição de contorno onde a aceleração é igual a zero e, portanto, a velocidade, ela é uma velocidade constante, tá bem? Bom, a gente já falou de velocidade média e eu vou rever o gráfico que eu fiz anteriormente aqui. Peraí, deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui. Então, a gente tem o eixo X, o eixo Y e o eixo X. Meu eixo X eu disse que é o tempo, e meu eixo Y eu disse que é a posição. Aí, mostramos que existem dois pontos para os quais eu meço o tempo e defino a posição. Então, eu meço a posição naquele exato instante de tempo. Vou chamar isso aqui de telinha e vou dizer que isso aqui é posição em telinha. Vou chamar isso aqui de tempo inicial. Vamos dizer que inicialmente a gente começou a medir o sistema quando ele estava nessa posição. Não que ele tivesse parado nessa posição, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando eu soltei o meu relógio no zero, esse objeto estava exatamente nesse ponto. E aí eu vou dizer que num outro instante qualquer, o objeto se encontrava num ponto que eu vou chamar de x de telinha. Só que a gente pressupôs que o movimento desse objeto entre esses dois pontos cresceria constantemente. E a gente calculou a velocidade média entre esses dois pontos, mas isso pode não acontecer. O que pode ter acontecido é que o objeto tenha feito uma trajetória como essa aqui, por exemplo. Certo? Então, a trajetória desse objeto, ela não é uma trajetória constante. Significa que a velocidade, que deveria estar passando no xizinho, a velocidade não é uma velocidade constante. E por que eu tiro isso? Porque se fosse uma reta, eu vi que a velocidade seria constante, né? Nesse caso, ela não é uma reta. Então, a gente chama essa função aqui de função x de t, ou seja, é a função do eixo y aqui. Essa função x varia com o tempo e ela não varia de acordo com uma reta. E como é que eu sei qual é essa função? Nesse caso, não tem como saber, desenhei uma função aleatória. Então, a gente vai conseguir descrever desde que essas funções elas sejam descritíveis. Então, se a gente tentar, por exemplo, descrever algum movimento na natureza, a gente vai ter que aproximar esse movimento a alguma função que a gente conhece. E se a gente não conhece uma função para aquele movimento, né, se não pode ser descrito por uma única função, provavelmente a gente vai dividir o movimento em várias partes e vai tentar modelos que se aproximem a cada uma dessas partes. Mas não é o caso aqui, eu só estou querendo usar como exemplo para vocês, que é o caso que quando a gente pega os dois pontos, a gente supôs que essa aceleração, que essa velocidade era constante, porque a trajetória seria essa. Agora, vamos supor que, ao invés disso, eu tivesse pego um outro ponto aqui, que nem vou chamar isso aqui de ponto duas linhas. Nesse ponto duas linhas, o objeto estaria nessa posição que eu vou chamar de x de t de duas linhas.
Então, se eu tivesse tentado fazer o cálculo da velocidade nesses 2 pontos, olha o que aconteceria com essa reta. Ela sofreria uma alteração de inclinação. Se eu tivesse calculado a velocidade média entre esses 2 pontos aqui, entre o T duas linhas e o T', a inclinação da reta seria diferente também. Então, a inclinação da reta está dependendo da posição. E para isso, o que a gente faz? A gente tenta definir um intervalo temporal tão pequeno aqui, eu vou chamar isso aqui de T, 3 linhas. A gente procura definir um espaço temporal tão pequeno que a reta que une esses 2 pontos, na realidade, ela é tangente aos pontos da função. Então, para o intervalo de tempo ΔT tendendo a zero, o que vai acontecer? Existe a cada ponto uma reta tangente a essa curva capaz de descrever a velocidade do objeto no ponto. Então, eu venho aqui e calculo o coeficiente angular dessa reta, que vai valer um ΔX sobre um ΔT, e aí eu consigo, com a inclinação dessa reta tangente à função de trajetória, descrever o valor da velocidade. Então, se a gente pegar a cada ponto aqui e fizer o valor da reta tangente, a gente vai ver que a velocidade varia. Então, para cada ponto aqui, eu estou fazendo um cálculo da reta tangente e estou vendo que a velocidade varia. Então, o que eu sei aqui, ó? Que a velocidade, ela vai depender do tempo. Quando Quando eu faço o limite de ΔX sobre ΔT, com esse ΔT valendo zero. Nesse caso, eu tenho o valor da velocidade instantânea, tá bem? Então, eu estou fazendo um ΔT, uma variação temporal muito pequenininha, o que significa que eu estou pegando um ΔT muito próximo aqui, ou seja, gerando retas tangentes a cada ponto dessa trajetória. E qual que é a função matemática que calcula o coeficiente angular da reta tangente a cada ponto de uma função? É a derivada. Então, a gente tem aqui que a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em cada instante de tempo, ela é a derivada da posição, da função de posição em função desse intervalo temporal. Então, seria esse ΔX, ΔT, tá bem? Então, a derivada da equação de trajetória, que é o ΔX, desculpa, a derivada da função trajetória, que é o x de t, ela é a função que representa o coeficiente angular da reta tangente a cada ponto dessa função, e, portanto, a velocidade instantânea. Então, dentro da nossa descrição aqui, o termo 4 é a velocidade média, a gente pode chamar até de 5 a velocidade escalar média, e vamos aqui chamar de 6 a velocidade instantânea. Então, essa é a velocidade instantânea. A gente pode fazer um exemplo aqui, né? Então, pensar que a gente tem uma função qualquer, tipo uma função que descreva a posição, uma função x de t que seja igual a 4 mais 2t menos 3t a terceira. Então, eu vou colocar isso aqui como sendo um exemplo. Ah, mas que função é essa? Eu preciso escrever ela num gráfico de x de t por t? Não, não precisa. Essa função foi dada, e uma das vantagens da gente saber derivar a função de posição para saber a velocidade nos permite que a gente tenha essa facilidade em não precisar das coisas graficamente. Então, a gente consegue, a partir da função, calcular o valor da velocidade. Então, quando eu quero calcular o valor da velocidade instantânea, a velocidade em qualquer instante de tempo, a gente sabe que a posição não varia linearmente, porque ela está variando com tempo t, e t é a terceira, né? Então, a gente vai ter que fazer a derivada temporal de 4 mais 2t menos 3t a terceira. E aí, para quem não está habituado a derivar, a regra que a gente vai usar é que a derivada de uma função elevada a n
Peraí. Vamos colocar assim, que a derivada de uma função f de x, em x, né? Ela vai ser o quê? Então, minha função vai ser x à quinta, vamos supor. Então, isso aqui vai ser... vou colocar x a n. Então, isso aqui vai ser... Cai o expoente, n. Eu faço x, n menos 1. dx. Derivada do parâmetro x elevado a n. Quando eu faço essa derivada, o coeficiente, o expoente cai. Vai ser x, n menos 1. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai ter uma derivada de 4dt, onde o tempo eu chamei de x aqui, mais a derivada de 2t dt, menos a derivada temporal de novo de 3t à terceira. Então, se a gente for fazer o cálculo derivada de uma constante, a constante é como se eu tivesse tempo elevado a zero aqui. O fator constante, que é o 4k, sai da derivação, então, eu vou ficar derivada de t0 dt. T elevado a zero é 1, então, essa derivada, ela é derivada de um fator constante, ela vale zero. Mais o 2 sai, a derivada de dt, o t está elevado a 1, dt. Então, se eu uso a regra, isso aqui vai ser 2, que é constante, cai o expoente 1, dt, na verdade, de t 1 menos 1, que dá 0. T elevado a zero é 1. Então, já vou colocar aqui, derivada de constante é 0, mais 2 vezes 1, que é 2 mesmo, mais, então, vou fazer derivada, menos, né, nesse caso, menos, sai o 3, derivada de t à terceira dt. Então, se eu for fazer o cálculo aqui, o expoente 3 é a constante, vezes o expoente cai 3, t de 3 menos 1 vai dar 2, ou seja, menos 3 vezes 3, 9, t ao quadrado. Então, vou reescrever que a função de velocidade não é constante, como vimos, porque ela depende do tempo com esse fator de t ao quadrado. Tô com velocidade, se eu tivesse querendo colocar a unidade aqui, eu teria que colocar isso aqui como metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, esse fator 2 aqui, ele é metros por segundo. Esse fator aqui é metros por segundo ao quadrado. 9, ele é um fator de metros por segundo ao quadrado, porque eu tenho metros por segundo à terceira, porque quando eu corto os segundos aqui, esse fator tem que sobrar metros por segundo, tá bem? Mas isso aqui se a gente tivesse apresentado em forma de coeficientes, mas acho que não vem ao caso, mais pra frente a gente volta a falar sobre essa questão. Muito bem, então a gente já definiu as velocidades, definiu a velocidade instantânea, fez um exemplo bem simples de quando eu tenho uma função de posição e preciso calcular o valor da velocidade para essa função, mesmo sem saber como é que é a descrição gráfica dela, ainda consigo fazer essa conta com grande facilidade. Essa questão de velocidade média, ela também se aplica ao caso da aceleração, que vai ter um termo de aceleração e um termo de aceleração média. Então, a gente chamou de 6 a velocidade instantânea, eu vou chamar de 7 aqui a aceleração média. Aceleração média. E aí a ideia é a mesma, né? Então, da outra vez a gente tinha o gráfico de posição por tempo, agora a gente vai ter o gráfico de velocidade por tempo. Aí eu venho aqui no instante de tempo, t qualquer, vou chamar de t0, meço a velocidade, e aí eu vou ter uma velocidade que eu vou chamar de v0. Passado um determinado instante de tempo, que eu vou chamar de t', eu venho aqui, meço a velocidade e defino essa velocidade como sendo velocidade de t'. Então, tenho os dois pontos com a velocidade. Eu não sei qual que é a descrição de alteração do regime de velocidade entre esses dois pontos, mas se eu vier aqui e fizer o cálculo da velocidade média, no fundo o que eu estou fazendo é calculando o coeficiente angular dessa reta de inclinação delta',
θ', para não confundir para não assimilar com o θ anterior. Aqui a gente vai ter um ΔV e aqui a gente vai ter um ΔT. Então, se a gente olha aqui para o coeficiente angular dessa reta, que é a tangente de θ', ela vai ser o cateto oposto, que é o ΔX sobre o ΔT, e se a gente analisa a unidade de velocidade, é metros por segundo, dividido pela unidade de tempo, que é segundos. Isso aqui vai dar metros por segundo ao quadrado. E metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Então, a gente tem a aceleração como dado o espaço sobre o tempo ao quadrado. No Sistema Internacional de Medidas, metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria o cálculo da velocidade média. Mas, de novo, a gente está considerando que a velocidade altera linearmente, ou seja, aqui a gente tem uma função, se a gente for equivaler isso aqui a uma função da reta, né? Y é o v de t. V0, aí a gente tem que tomar cuidado porque eu chamei de V0 isso aqui, né? O coeficiente angular dessa reta, podia ter chamado isso aqui de V0. Eu chamo de T duas linhas e aqui eu vou chamar de V de T duas linhas, só para diferenciar. Então, onde a reta corta o eixo Y é o coeficiente linear, que é a posição inicial, que seria a posição no tempo igual a zero, mais o coeficiente angular dessa reta, que a gente acabou de ver que é a aceleração, vezes o eixo x aqui, que é o próprio tempo. Então, essa equação v de t igual a v0 mais at é aquela segunda equação do ensino médio que a gente vê no colégio, né? Que são as duas equações que dizem que... eu já tinha comentado com vocês, S de t é igual a S0 mais V0t mais at quadrado sobre 2. No caso anterior, a gente viu um exemplo em que a aceleração é igual a zero. Agora, a gente tem um v de t igual a v0 mais at. São as duas equações do ensino médio, mas eu garanto para vocês que essas duas equações elas só valem quando a aceleração é constante. Zero ou com um determinado valor numérico, né? Constante zero, constante igual a zero ou constante com qualquer outro valor. Essas duas equações valem. Mas ela não vale quando a aceleração é diferente de zero. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que essa situação que ela pode acontecer, e nesse nosso gráfico aqui, essa reta, né, representa uma aceleração constante, ou seja, o ΔV sobre ΔT vai ter sempre o mesmo valor para cada um desses pontos. Mas, se a gente vem aqui e olha para o, de fato, regime de aceleração, de novo, essa aceleração ela pode não ser constante, e aí o gráfico da velocidade por tempo vai variar com uma função de velocidade que a gente vai chamar de v de t, que tem um valor qualquer. Aí, essa aceleração que a gente calcula como sendo a taxa, aceleração que seria a aceleração média, a barrinha em cima significa média, como sendo a variação da velocidade com a variação temporal, essa aceleração média, ela passa a não ser igual a cada instante de tempo, então a gente tem que fazer o cálculo da aceleração no instante de tempo, significando fazer o limite do ΔV sobre ΔT no instante de tempo igual a zero, e a função, né, que opera aí sobre essa função velocidade é a derivada dessa função velocidade que é conhecida em função do tempo, e aí a gente, nesse caso aqui, está falando então de aceleração instantânea. É o 8, aceleração instantânea, ficou apertadinho aqui, mas acho que tá dando para entender, né? Então, só uma diferença aqui, ó, quando a gente está falando da aceleração média, ela não é uma variável temporal, ela tem um valor definido para essa variação de posição no tempo. Quando a gente fala de aceleração instantânea, a variável tempo ela é muito importante, então ela aparece aqui. Então, é uma função de aceleração, ou seja, a aceleração tem valores diferentes. A mesma coisa acontece quando a gente faz o cálculo da velocidade, né? A velocidade instantânea, ela tem uma variável temporal. A função velocidade instantânea tem uma variável temporal. Enquanto tanto a aceleração escalar quanto a aceleração média, tanto a velocidade média quanto a velocidade média escalar,
Média, ela não tem dependência com a variável temporal. Então, ela é definida entre 2 pontos. Então, quando está falando de média, a gente está definindo 2 pontos previamente designados, né? E quando a gente está falando dos casos instantâneos, a gente está falando de uma função que pode variar com o tempo. Pode não variar com o tempo também, mas pode variar com o tempo. Então, o que existe de mais importante aqui nesse nosso caso, quais são as equações mais importantes, né? A equação mais importante é dizer que a velocidade é a derivada da posição no tempo e que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Essas são as duas equações horárias que a gente tem para definir toda a cinemática, tá bem? Além disso, a gente viu que ainda é possível descrever a velocidade média, que não tem variável temporal, como sendo a variação do espaço no tempo, e aqui vocês têm que tomar cuidado porque a gente está falando de velocidade média, não é a trajetória, leva em consideração apenas o ponto inicial e o final, porque se a gente estivesse falando de velocidade escalar, a gente teria que preocupar quanto de trajetória esse movimento aconteceu, e no caso da aceleração, também seria a variação da velocidade em função do tempo, tá bem? Então, são essas equações que a gente precisa saber, e a gente vai aprender a lidar com elas para encontrar as informações que são as informações mais importantes, que são as equações horárias do movimento. Aqui, por acaso, a gente trabalhou com regimes de aceleração constante. Então, a gente tinha uma velocidade que variava linearmente. Então, a gente encontrou as equações horárias a partir daqui. Mas eu quero aproveitar esse gráfico que já está aqui para tentar definir mais uma questão com vocês. Vamos analisar o que seria a área gráfica aqui, né? Então, eu tenho uma área aqui de um triângulo. Então, quando eu faço o cálculo dessa área aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo o produto de ΔV, um lado vezes o outro dividido por 2, né? Então, um lado é ΔV vezes ΔT e tudo isso aqui dividido por 2. Mas vamos fazer aqui uma análise da dimensão desse produto. ΔV é metros por segundo, ΔT é segundos, o 2 é um valor constante, não vou levar em consideração aqui, porque eu estou olhando para as unidades. Quando eu corto segundos com segundos, eu encontro metros aqui. Porque o que significa? Que a área desse gráfico aqui, ele é proporcional a um deslocamento no espaço. Então, se o objeto está no instante de tempo T duas linhas, e ele se encontra numa posição, que não é a posição inicial, se eu somo esse valor dessa área, o valor numérico da área, a posição que o objeto tinha em T igual a 2, eu consigo saber qual que é a posição final dele no espaço, tá bem? E por outro lado, se eu quero saber qual que é o deslocamento espacial, eu faço simplesmente o cálculo da área. Então, a área a gente diz que é numericamente igual à variação espacial. Posso chamar isso de ΔX? Mas, na verdade, essa é a trajetória, né? Nesse caso, seria até mesmo poderia dizer ΔS, tá bem? Então, não só o coeficiente angular dessa reta do gráfico de V por T significa velocidade, como a área desse gráfico representa a posição. Deslocamento, representa o deslocamento que o objeto teve entre esses dois pontos. Então, coeficiente angular e área. Então, vamos ver se essa área aqui representaria alguma coisa, né? Então, essa área desse gráfico, ela seria a área sob essa curva. A gente não tem um retângulo aqui, mas vamos pensar que se a gente tivesse uma figura geométrica bem definida, vou colocar aqui. Se a gente tivesse se eu aproximasse essa área aqui por uma área de um retângulozinho aqui. Então, o que seria? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Para fazer o cálculo do coeficiente angular, que foi a consideração que a gente já fez. Mas se a gente tivesse que analisar a área, a gente teria um ΔX aqui e um ΔT aqui. E aí, o que é a área? Um lado vezes o outro, né? ΔX vezes o ΔT. Então, vamos olhar para a dimensão dessa área. X está em metros vezes o tempo que é em segundos. Então,
essa área aqui é numericamente igual a uma grandeza física cuja unidade é metros vezes segundos. E não existe nenhuma grandeza física cuja unidade é metros vezes segundos. Então, a área aqui, ela não tem representação física, tá bem? Então, o coeficiente angular representa de x por t, representa a velocidade, mas a área de x por t não tem representação física. Então, a gente já tem, como a velocidade progride com o tempo, a gente já tem, como a posição progride com o tempo, a gente tem o gráfico de como a velocidade progride com o tempo. Agora vamos ver, no caso de um gráfico, de como a aceleração progride com o tempo. Então, vou colocar aqui um gráfico de tempo, peraí, não estou usando S, estou usando T de tempo, e a aceleração aqui como função temporal. E vamos supor que o gráfico dessa aceleração ele seja uma reta aqui, ou seja, a aceleração no instante de tempo inicial é igual à aceleração em qualquer instante de tempo, é igual à aceleração. Então, ela é, nesse caso, a aceleração é constante. Então, uma reta do tipo y mais a bx seria o quê? A de t, a, que é o coeficiente angular, é a mesmo, b seria a inclinação dessa reta, que é igual a zero, e o x aqui é o tempo, né? Então, a gente tem a função que nos diz que a para qualquer tempo, aceleração, função de aceleração para qualquer tempo é o próprio valor de aceleração mesmo. O coeficiente angular aqui é nulo, né? Então, o coeficiente angular é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vou colocar o coeficiente angular como sendo o cateto oposto, que seria a variação da aceleração, sobre o cateto adjacente, que seria a variação do tempo. Então, se a gente pegasse um tempo 1 aqui, tempo linha e tempo 2 linhas aqui, e eu olhasse para a aceleração nesses dois pontos, a gente viu que a aceleração não varia, então isso aqui é igual a zero. Mas vamos olhar para essa dimensão, né? O que é o coeficiente angular aqui? Cateto oposto. O ΔA, né? Variação de aceleração é metros por segundo ao quadrado, dividido pelo tempo, que é segundos. Então, o coeficiente angular dessa reta teria uma dimensão de metros por segundo à terceira, ou seja, o coeficiente angular dessa reta aqui, de aceleração por tempo, não nos dá grandeza física nenhuma. Mas vamos ver o que aconteceria com a área aqui. Então, se eu tivesse que fazer uma análise da área. Então, se eu estivesse olhando para a área entre os pontos T' e T2'. Essa variação aqui, né? Esse lado aqui, então, esse aqui é o ΔA e esse aqui seria o ΔT. Então, se a gente analisa a área, a gente tem ΔA vezes o ΔT. Eu chamei de delta. Ah, não, tava chamando de delta inclinação. É a inclinação aqui, então não posso chamar. Eu vou falar eu vou falar lado dessa, eu vou chamar dimensão desse lado. A dimensão desse lado é a A, que é o valor absoluto da aceleração, e a dimensão desse lado vai depender de qual intervalo de tempo a gente esteja querendo trabalhar. Então, eu vou fazer que área, então, é esse lado vezes esse lado. Então, tem magnitude A por T. Então, a magnitude de A, que é a aceleração, é metros por segundo ao quadrado, vezes a magnitude do tempo, que é segundos. A gente corta um segundo com segundo aqui e vai nos dar metros por segundo. Então, essa área desse gráfico aqui, ela é numericamente igual, essa área ela é numericamente igual à velocidade ou à variação de velocidade desse objeto. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular não nos diz nada, mas a área da curva tem uma relação direta com a velocidade. Então, na próxima gravação, a gente vai pegar um exemplo de aceleração igual a zero, um exemplo de aceleração constante, e vai olhar para os gráficos de cada um deles para tentar rever essas informações que a gente acabou de ver.